com vocês, a nossa sessão de pipoca e psicologia vai ser um pouquinho diferente, porque vai ser ao vivo, né? Geralmente eu gravo os vídeos e, e hoje não, hoje vamos fazer ao vivo. Vamos fazer ao vivo, falando sobre o filme O Poço. Não sei se vocês já assistiram. Quem não assistiu esse filme, eu já vou avisando, gente, vai ter spoiler. Vai ter spoiler, vou contar tudinho do filme. Né? Mas assim, vamos fazer juntos essa análise. Vamos fazer juntos essa análise desse filme que é um filme forte, com algumas cenas muito bizarras até, poderíamos chamar, né? Mas também muito interessante, faz a gente conseguir perceber uma série de questões ao nosso entorno, ao momento atual que vivemos, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o filme O Poço. Convidem os amigos, o pessoal está entrando, sejam muito bem-vindos. Olha quanta gente aqui no Instagram, legal. Obrigada, gente. Podem entrar, que daqui a pouquinho a gente vai começar a conversar sobre esse filme. Pedro, Sandra, Maria José, Juliana, Eline, Lídia, Vitória, muito obrigada. Vamos conversar, vamos repartir aí essas reflexões, vamos dividir essas informações tão importantes, né? Grace, Lari, Alisson, Bianca, ai, que delícia vocês aqui, Yolanda, Roseli, Andressa, sejam bem-vindos aqui na nossa live. Obrigada, Vitória. Você que é linda. Gente, vamos começar então. O pessoal vai entrando e a gente vai conversando sobre esse filme tão interessante. Eu estava lendo um pouco sobre o filme em alguns locais até chama não só suspense de ficção científica, outros está na modalidade filme de terror. Falei, nossa, porque é um filme muito pesado, realmente, né? Alisson, super indiquei esse filme justamente pela grata reflexão que nos proporciona. Obrigada, meu querido, é verdade. Porque esse filme faz a gente refletir, né? Faz a gente pensar na questão atual que estamos vivendo, faz pensar na questão da divisão, desde a divisão de alimentos, da classe social, das escolhas, do que eu faço com aquilo que eu posso, dentro da minha liberdade situada, né? Então, é um pouco sobre isso que a gente vai conversar. Bom, minha gente, esse filme eu não tinha assistido ainda. Semana passada, uma aluna muito querida chamada Yolanda, que faz psicologia, ela falou, prof, assiste esse filme e vamos fazer uma análise existencial desse filme. E aí eu assisti o filme, fiquei assim, né, com os olhos do começo ao fim. No começo eu achei o filme meio esquisito, meio estranho, depois fui gostando mais. E nesse final de semana, uma outra ex-aluna, uma colega de profissão muito querida, chamada Lídia, ela me falou novamente desse filme. Eu falei, olha, vamos conversar sobre isso, porque a discussão é muito interessante realmente, nós conseguimos fazer uma correlação com o momento atual que estamos vivendo. Gente, vocês estão conseguindo me ver? Estão conseguindo me ouvir? Como que tá o som? Tudo bem?
Estão conseguindo me ver direitinho, me ouvir? Pessoal do Instagram, pessoal do Facebook, como que estamos? Tudo certo? Podemos começar? Sim? Ok. Aham. Ok aqui. Tudo ótimo? Ai, obrigada. Então tá. Então, estão conseguindo me ver, estão conseguindo me ouvir. Aqui no Facebook também, tudo certo? Podemos começar? Ótimo. Gente, então, esse filme, já vou falando aqui. Vai ter spoiler, sim, eu vou contar tudinho, começo, meio e fim, tá bom? Começo, meio e fim, tudo ok. Ótimo, Grace, Andressa, obrigada. Esse filme mostra uma série de presos. Opa, isso, deu certo aqui. Esse filme mostra uma série de presidiários. Eles ficam confinados em uma torre, poderíamos chamar, ou em uma construção muito alta, com 333 andares. O protagonista, que é o Coreg, né? Isso, se eu não me engano, o nome dele, me ajudem aí se não for esse o nome, acho que é Coreg. Ele foi, ele quis ficar nesse local confinado porque ele queria parar de fumar e ele desejava terminar de ler o livro Dom Quixote. Então, nesse processo todo, quando ele entrou, sempre tinha um companheiro de cela, uma companheira, uma pessoa que ele dividia. No primeiro patamar, no primeiro andar, muita comida, então era uma mesa muito farta, com um grau de exigência e um grau de rigorosidade desde a apresentação até a qualidade daqueles alimentos, né? E ao passar cada andar, tinha um tempo em que aquela plataforma ficava no andar e as pessoas poderiam se alimentar enquanto a plataforma estivesse ali. Depois ela ia descendo sucessivamente até chegar lá no último andar. Com isso, o que acontece? Fica evidenciado que quem está mais próximo da comida recém-feita, da comida boa ou mesmo da comida, conseguia se alimentar melhor, conseguia entrar em contato com tudo aquilo, mas pessoas comiam de uma forma voraz, não se preocupando com o que ia ficar para a pessoa que ia ficar no andar de baixo. Alguns se preocupavam, outros não. Então, no início do filme, quando ele acorda naquele ambiente, ele diz assim: mas o que é isso? Qual que é o objetivo? E o seu companheiro de cela, que era um senhor já idoso, ele diz assim: aqui é tudo sobre comida, é óbvio. E tudo ele falava, é óbvio, né? Lembram disso? É óbvio. Ok. Então ele foi ao longo de 6 meses, foi o tempo que ele, né, se candidatou para ficar dentro desse poço. O poço em português, el hoyo, né, em espanhol, que é um filme espanhol, uma produção espanhola de 2019, uma produção da Netflix, e de plataforma em inglês. Então, né, é um filme que foi muito visto, muito bem quisto na mídia, mas que causa essa sensação de, será que eu gostei desse filme? Será que eu gostei desse filme? Eu não sei se eu gostei, se eu não gostei.
Eu tô achando ele meio esquisito, eu acho ele meio forte, ao mesmo tempo não consigo parar de ver. Por quê, minha gente? Porque esse filme, ele traz ou ele mostra o que existe de mais primitivo no ser humano. A luta pela sobrevivência, né? Mas, diante disso, então, dentro desse filme, existe sempre a possibilidade do que fazer naquele andar em que ele está. Durante os meses, cada mês, ele fica num andar diferente, mais próximo da comida ou mais abaixo da comida. E o que eu quero discutir aqui com vocês, que vocês participem e me ajudem aqui nessa nossa discussão, é justamente como as pessoas se comportavam, como ele mesmo, né, o Coreng, se comportava com aquilo que ele podia escolher. Então, assim, ele tinha a possibilidade de comer tudo, né, de ser um glutão e não deixar para os outros, ou ele poderia dividir, assim como aquela mulher do cachorrinho, lembram? Eu não sei o nome dela, me ajudem. Aquela mulher do cachorrinho salsicha, ela falava, não, cada um precisa comer a sua porção. O segredo da sobrevivência de todos é, se cada um comer e pegar aquilo que lhe é necessário para a sua sobrevivência, tá tudo certo? Todos têm comida até chegar lá no de baixo, e assim todo mundo consegue sobreviver. Só que não era isso que acontecia. As pessoas, elas se degladiavam, elas se matavam. Então, nesse filme, a partir dessas questões bem bizarras e primitivas, ao fato de alimentar-se e lutar pela sua sobrevivência, mostrava o que de pior e o que de melhor tinha no ser humano. E nesse aspecto nos choca, né? Fala, mas por que será? Por que eles estão confinados? Por que eles se comportam dessa forma? Eles têm capacidade de se comportar de outra forma, de outro jeito? Por que eles agem assim? Por que eles são tão egoístas? Por que alguém não intervém? E aí, a discussão que eu quero trazer aqui na nossa live de hoje é justamente essa. Tem um momento que o Coreng diz, mas para aquela moça do cachorrinho, mas você é da administração, você trabalhou 25 anos aqui, como assim você não sabe? Você não sabia como isso funcionava? Você não sabia que tinha pessoas que morriam aqui? A administração desse lugar precisa fazer alguma coisa diferente. A administração desse lugar precisa enxergar o que está acontecendo aqui e interferir e perceber que isso daqui é loucura, é desumano. E vocês se lembram o que ela responde? Que ela diz assim, a administração não tem consciência. Ou seja, a administração não sabe o que está acontecendo aqui e não interfere. Se a gente pensar nesse simbolismo, poderíamos pensar no livre-arbítrio, no conceito de livre-arbítrio, ou mesmo no conceito de liberdade situada. Liberdade situada dentro do existencialismo, proposto pelo filósofo Sartre, eu não escolho tudo. Não somos completamente livres para escolher. Não, a gente não escolhe muitas coisas. Mas o que eu sou capaz de escolher dentro das minhas possibilidades? O que eu sou capaz de escolher é o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço na situação e na condição em que eu estou.
Então, quando, nesse momento que eles estavam confinados e jogavam a responsabilidade para a administração, ele queria se eximir da responsabilidade dele por estar ali. Ele falou, mas como assim a administração não vem me salvar? Mas como assim isso está acontecendo? Isso não pode, a gente precisa lutar, precisamos fazer algo. E a reflexão que me parece, escrevam aí o que vocês perceberam, mas o que me parece não vai vir de fora essa resposta ou essa salvação. É o que você pode fazer com aquilo que você tem. No caso do Coreng, quais foram as escolhas que ele fez para conseguir que a mensagem fosse até o topo. Uma percepção, e isso faz muito sentido, né, gente? E até aqui pensando nessa metáfora com o que estamos vivendo no momento atual, de pandemia, de isolamento social e de certa forma, vocês viram o tanto de papel higiênico que as pessoas compraram? Né? Então, assim, o quanto que é assustador ver naquele filme algo tão primitivo, tão bizarro, tão desumano, tão antissocial, mas ao mesmo tempo, o que nós estamos vendo nos últimos dias, infelizmente, algumas situações do nosso cenário. Então, isso faz parte, né, da vida, da condição humana. Em contrapartida, pessoas que lutam pelo bem. Essa mulher que trabalhava para o poço na administração desse empreendimento, vocês se lembram que ela levou o cachorrinho. E aí ele disse, tá, você é tão ética, tão honesta, tão justa, fica aí dividindo a comida de cada um, mas você trouxe um cachorro. E esse cachorro vai se alimentar e vai comer uma porção que poderia ser de um ser humano. E aí ela diz, não, um dia eu como, um dia o cachorro come. Um dia eu como, um dia o cachorro come. Então, assim, esse lado ético, né? Esse lado de pensar em coletividade. Aquela outra mulher que descia na plataforma à procura do filho dela. E todo mundo falava, não, ela entrou aqui sozinha, ela é maluca, ela não tem senso de realidade, isso não existe. Ela não está pensando direito, não tem filho nenhum. E, na verdade, todos os meses ela descia à procura. Então, ela, no sentido assim, de salvar a criança, salvar o filho, e procurar e com isso lutar contra todos os obstáculos que se colocavam, né, naquela situação. E nós também temos aquele personagem, que eu não vou me lembrar o nome, aquele que ele joga a corda e que depois eles vão juntos. Eles vão juntos né, para conseguir levar a mensagem. Então, assim, pensando no futuro, pensando na coletividade, o que nós podemos fazer e não só olhar para o que eu preciso nesse momento e danem-se os outros. Então, fica aí uma mensagem que eu acredito que é muito relevante no momento atual, da conjuntura social que estamos no mundo, mas não só agora, em todos os momentos, né? Então, por isso que eu até coloquei o título dessa nossa live como uma análise existencial, justamente porque eu acredito
que faz parte da condição humana. As escolhas e a responsabilidade por arcar com as consequências das nossas escolhas, isso faz parte da condição humana desde que o mundo é mundo e desde que gente é gente, né? Meus queridos, vocês estão participando? Muito obrigada. Olha quanta gente linda aqui. Legal, aqui no Instagram. Obrigada por estar todo mundo aqui. Eu vi que tem participação, vamos ler aqui. Jéssica diz, você está linda de azul. Obrigada, querida. A Andressa diz assim, o ser humano é egoísta. No filme é muito visível. Sim, Andressa, eu também, dá um choque, né? Por isso que ele é um filme pesado, assim, emocionalmente falando, psiquicamente falando, porque ele mostra de uma maneira muito crua, muito nua, a capacidade que o ser humano tem de não ajudar em algumas situações, né? Em algumas situações. A Jéssica, oi Jéssica, ela diz assim, Monique, o que significa a frase do filme que existe 3 classes, as de cima, as de baixo e os que caem? O que significa a expressão e as pessoas que caem? Isso, olha, ótima questão. Gé, então, estava falando realmente dessa questão da divisão das classes sociais. A gente pode fazer uma leitura social, né? Pensando assim, existem aquelas pessoas que estão no topo, então por isso muitas vezes não enxergam as que estão abaixo. Poderíamos pensar na elite, poderíamos pensar nos ricos, e ricos no sentido de ter acesso a muitas coisas, né? Então, riqueza não só de potencial econômico, mas alienados para o que acontece lá embaixo. Os do meio são aqueles que mantêm os de cima. Então, em qualquer classe, né, precisa o quê? Precisa da massa de manobra, precisa da mão de obra, precisa desse meio. E os que caem são aqueles menos privilegiados. Então, aqui no caso, estava dizendo daqueles que não conseguiam permanecer aqui no caso do filme, né? Aqueles que não conseguiam chegar até o fim dos dias dentro do poço. Aqueles que, de alguma forma, morriam. Então, morriam por quê? Porque não conseguiam olhar para aquela realidade e sobreviver diante de tanta desigualdade. Então, então é muito interessante a gente pensar aqueles de cima, os de baixo e os que caem. Dentro da minha percepção, me parece que os que caem são os mais sensíveis, são os mais humanos, de alguma forma. E isso porque quem falou foi o senhorzinho, né? Me esqueci o nome dele, que falava assim, e aqueles que caem? Porque ele, se sentindo muito racional, o que ele falava para o Coreng? Você não vai conseguir, porque você está se deixando levar pelas suas emoções. Então, se a gente parar para pensar num mundo em que não é possível olhar para as próprias emoções e olhar para quem está ao lado e sentir, então não tem espaço. Então cai, então não consegue dar conta daquilo. Então precisa do quê? Do equilíbrio, nem tão racional, nem tão emocional a ponto de perder a própria vida por não conseguir ser resiliente, de estar num ambiente insano. Tá? Não sei, foi a minha percepção, não sei o que vocês acharam, né? Se alguém quiser complementar, por favor, fique muito à vontade. Mas me parece isso. Primeiro, essa questão da classe social, das castas, né? Se a gente pensar isso, em todas as culturas tem. Por que nós, humanos, fazemos isso, né, minha gente? Não sei. Não sei também por que a gente gosta de fazer isso. Seja por
questões intelectuais, questões de gênero, questões econômicas. Nós sempre segregamos e dizemos, isso é bom, isso não é bom. Eu pertenço a isso daqui que é melhor. E com isso excluo o outro. Só que aí vem a questão que eu acredito ser muito reflexiva e o que eu acho bonito nesse filme. Não existe isso. Nós somos todos iguais. Somos todos humanos. Essas questões são meras vulgaridades, né, máscaras, perfumaria. É o verniz social. Mas o que nós somos de verdade? Eu mato, eu como a carne daquele que está ali comigo, como aparece no filme, ou eu me privo, eu passo vontade, passo fome para alimentar uma criança. O que tem dentro de mim enquanto ser humano? Coisas boas, sentimentos louváveis que eu consigo passar dessa animosidade, dessa relação animalesca, e consigo transcender isso, né, para algo superior ou não. A Camila diz assim, prof, no momento em que o autor principal diz para o Senhor que estava com ele, que a sua morte seria de total responsabilidade dele. Ali, ele fala das nossas escolhas, independente da situação. Seria uma escolha do Senhor em tirar a vida dele ou não? Fica bem claro as nossas escolhas. Exatamente, Cami. É forte, né? Porque ele olha assim para ele e fala, eu te responsabilizo pela minha morte. Eu estou te responsabilizando. Eu não estou responsabilizando o sistema. Porque você não precisa me matar, você não precisa me comer. Você vai sobreviver até o final desse mês. Se você ficar bem quietinho e poupar as suas últimas energias, aí você não vai precisar fazer isso. Ou seja, dando a ele uma outra opção, né? E o velho, aquele senhor, querendo dizer assim, não, eu não tenho opção, é por isso que eu fiz, nós somos todos iguais. Nós somos todos iguais e eu não tenho opção. Eu estou fazendo isso porque eu não tenho opção. E aí ele diz, não, você tem. Você sempre tem. Nós sempre temos a opção de fazer o que é certo ou de fazer o que é errado. Sempre. Em qualquer situação. E isso é muito, como poderíamos chamar, angustiante. Isso é muito angustiante, porque a responsabilidade cai sobre mim. Oi, sua linda! A Dani tá aqui. Alessandro, vi hoje de tarde, por sua dica, achei pesadão. Né, Alessandro? Eu também acho, bem pesado. Não só as cenas são pesadas, cruas, duras, assim, mas principalmente o contexto, o enredo, a maneira como faz tudo isso parecer, né? Com certeza. Temos participações, eu vou ver aqui agora do pessoal do Facebook. Quanta gente, obrigada! Vamos discutir esse filme então, Eliana, Maria José, Lídia, Vini, um beijo, querido. Que bom que você está aqui. Diandra. Deixa eu ver quem mais que está aqui. Giovana, oi, Gi. Aleia, Ivanir, Sol. A Lídia diz assim, a comida era a predileta de cada preso. Não, então ainda para complicar mais a história. Bem lembrado, Lídia. Aquele banquete que era preparado, se cada pessoa comesse um pouquinho, ou se teria espaço para cada preso poder comer a sua comida preferida. No caso do Coreng, ele gostava muito de escargot, de caramujo, daí por isso que ele chamava ele de caramujo. Então,
Exatamente essas questões. Derli, querida, um beijo, obrigada por estar aqui. Ana Paula, Daniele, Edna, oi, Maicon. Val, Neide, Alba, Sandra, Ronaldo, Ana Maria, oi. Leia, amando a sua live. Obrigada, querida. Muitas saudades de você. Oi, Maria! Que bom que você está aqui! A Maria Alves, Litiara, Tainara, Joséia, muita gente linda, obrigada. A Tainara, beijo. Alba, o que me chamou a atenção foram as escolhas do que levar no poço. Ótima questão, Alba, vamos analisar isso. Como é que está aqui? Única pessoa. O que me chamou a atenção foi a escolha do que levar no poço. Única pessoa a levar o livro. E a mãe que deve a todos os níveis à procura do filho, lutando por tudo. Sim, muito interessante. E as pessoas diziam assim para ele: quem que traz um livro para um lugar desse? O companheiro de cela a primeira vez, ele levou uma faca super afiada, né? Cada um levou uma coisa, levou uma corda, e ele queria ficar lá para poder refletir. E olha o livro, né? Que ele queria. Olha que interessante. Jeane Suelen, obrigada. Jefferson. O nome do filme, Maria José, é O Poço, tá? O Poço, isso. Obrigada. A Lídia diz assim: interessante a entrada da mulher da administração, que entra depois do câncer. Quando estamos doentes, mudamos a forma de ver as coisas. Com certeza, com certeza. Se nós pensarmos, então agora eu quero convidar vocês para nós fazermos uma análise simbólica desse filme. Vamos aqui comigo, vamos pensar assim: o que é real é o personagem principal. Ele é real. E tudo o que acontece é uma luta interna dele mesmo. Nada daquilo existe, de fato, no mundo externo. Tudo que existe, todas as situações, faz parte de uma imaginação dele, de elaborações sobre quem ele é e o mundo como ele enxerga. Então, se nós pensarmos assim, ele é um potencial assassino que leva a faca e come um pedaço do amigo, se precisar, porque eles eram amigos, né? Então, isso está dentro dele. Está dentro dele também a mulher que dá a vida e faz o que for preciso para buscar o filho. Está dentro dele também a questão ética de ajudar o próximo, assim como a mulher da administração, né, sobrevivente de um câncer, depois de ter passado por situações de muita dor, de desenvolver muita resiliência. Está dentro dele também assassinos em série, pessoas cruéis, pessoas que julgam. Está dentro dele também a superficialidade das relações, mas está dentro dele também a ética. E, principalmente, está dentro dele a verdade de encontrar qual é o caminho. Como resolver tudo isso? Qual é a mensagem? Qual é a mensagem? Né? A mensagem é o futuro. O que ele está buscando para o futuro? Como ele pode ser uma pessoa melhor para esse futuro? Cuidando das crianças, cuidando da vida, dando espaço para a vida, cuidando. Qual é a mensagem que precisa chegar lá em cima? Qual é a mensagem que precisa passar por todas as plataformas? Qual é a mensagem para construir um futuro, para que mude a situação de dor, desespero e morte? A vida. A vida pura, a vida, né, que é a vida de uma criança. Então, esse símbolo da criança.
Analisando o filme, foi assim que eu percebi. Escrevam aí o que vocês acharam dessa percepção. Não tenho a intenção de fechar, né? De fechar essa realidade, é só uma percepção. Mas quando eu assisti, me pareceu essa realidade, essa condição. No filme O Poço, então, é esse personagem ensimesmado nele mesmo, procurando respostas, se analisando, se percebendo que ele é bom, mas que ele é mau, que ele tem coisas louváveis, admiráveis dentro dele, mas que ele também precisa lutar com os seus monstros internos, com aquilo que não é admirável, com a bizarrice, né, da condição humana. E quando ele consegue lutar em todos os níveis, derrotar a si mesmo todos os monstros, porque quando ele desceu todas as plataformas, ali ele derrotou todos os vilões, todas as pessoas más, todas as pessoas que queriam só o bem próximo, né? Todas as pessoas egoístas foram destruídas. E quem sobrou? E quem ficou? A criança. A mensagem. Por quê? Porque ele conseguiu fazer a coisa certa e deu a panacota para ela comer, para ela sobreviver. Né? E aí, então, ele sai da plataforma e aí o velhinho, né? O velhinho lá diz assim: muito bem, meu caramujo, você pode sair agora. Você já entendeu. Você já entendeu. Não sei, os psicanalistas aí me ajudem, poderíamos até pensar num superego, não sei, né? Como diz assim, você pode sair daí agora, tá tudo bem. Falou, não, mas eu tenho que proteger a mensagem, eu tenho que cuidar. Daí, o que ele diz? A criança é a mensagem, a menina é a mensagem. Você é o mensageiro, você é aquele que trouxe, é o portador da mensagem. Você está livre agora. Então, essa sensação de liberdade, eu entendo quem eu sou, aqui pensando agora psicologicamente esse filme, tá, minha gente? Vamos dar uma viajada aqui, acompanhe e vamos conversando. Uma pessoa lutando com os seus próprios, as suas próprias questões, as suas próprias dificuldades, as suas próprias limitações, aquilo que precisa melhorar, todos nós temos, todos nós somos bons e maus, né? Todos nós temos coisas, potencialidades e dificuldades. E quando ele consegue lutar com tudo isso, né? É um filme extremamente pesado, bem como acho que o Alessandro falou aqui, né? A Camila diz, é um poço de autoconhecimento perfeito, perfeita analogia. É mais ou menos assim que eu entendi. A gente precisa ir para as profundezas. O que a gente fala? Nossa, eu estou no fundo do poço. Então, essa analogia, essa metáfora, nossa, acabou tudo para mim, eu estou no fundo do poço. E quando chega no poço, não tem mais fundo, porque chegou no fundo. Aí o que acontece? O jeito é subir. Já chegou no fundo, não tem mais para onde descer. Não é assim que a gente fala no senso comum, nas nossas metáforas? Então, eu percebo isso, quando ele consegue entender e lutar contra todas as suas mazelas, todas as suas dificuldades, todo o seu egoísmo, tudo, e entender que mesmo assim, ele consegue ser bom, ele consegue manter vivo dentro dele a esperança de que a mensagem de uma coisa boa emerja, né, que se propague, ele travou essa luta interna com ele mesmo e ele saiu vitorioso, por isso que ele estava livre. Cansado, muito cansado, exaurido, quase morto, mas aliviado, né? Renascido. Então, se a gente pensar, é esse processo do nascer e do morrer. Quantas vezes nós já nascemos e morremos? E eu não estou falando aqui de uma forma espiritual, religiosa, tá? De uma forma nessa vida mesmo. Quantas vezes que nós precisamos
morrer para algumas crenças, para alguns comportamentos, para alguns vícios, para situações que não nos levam adiante, que não nos impulsionam. E aí esse é o processo do luto, porque é doloroso, porque é difícil, porque é de ficar em carne viva mesmo, né? Esse é o processo. E aí, então, consegue se libertar e ser ele mesmo. Lídia, muito legal a sua contribuição. A mulher que estava no nível superior literalmente cagou na cara do que estava embaixo. Nossa, essa cena eu achei assim repugnante em vários aspectos e ao mesmo tempo genial do produtor do filme e né, aquela situação da, da, da baixeza humana, da pequenez humana. Né? Então, ele confiou que ia ajudar, e ela faz isso. Né? As pessoas literalmente se comem para sobreviver. Uhum. A criança, a Joséia diz assim, a criança no 333 era a mensagem, mas além disso, o que representava a figura dessa menina? A esperança, talvez? Eu acredito que sim, Joséia. Né? Essa mensagem do futuro, de uma vida nova, de uma vida pura, sem maldade, de realmente esperança no amanhã, no futuro, de dar certo. A Eliana diz assim, oi Eliana, teve um que levou dinheiro. Uhum, isso nos faz refletir que dinheiro nem sempre é o mais importante. Perfeito. De que adianta o dinheiro se eu não posso sair? Porque eu posso pegar uma doença. Se eu posso ser contaminado, se eu posso contaminar as pessoas que eu amo. O que realmente importa não é o que é físico. Então é isso que no filme aparece. No final, ele muito cansado, desfigurado, mas a sensação de um trabalho cumprido, de um trabalho bem feito. Então, essa paz, essa felicidade, a gente só alcança depois de conseguir passar por um trabalho árduo, né? Ronaldo diz assim, eles queriam proteger o doce, a mensagem, como um sinal, mas tiveram que dar o doce para a criança faminta. Perfeito, Ronaldo. Essa hora ali que eles têm que escolher, falar, não, mas a panacota é a mensagem, a panacota é a mensagem. E o que a gente vai fazer com isso? Eu escolho enviar a mensagem para o futuro ou eu escolho alimentar uma criança faminta? É justamente essa guerra ou esse conflito entre a razão e o sentimento. Eu preciso fazer aquilo que é a regra, mas o que de fato é o bem? Eu preciso fazer o que é bom ou eu preciso fazer o que é o bem? Então, vem aí a questão da moral e da ética, muito interessante para ser discutido, né? Isso, exatamente, no sentido de proteger. Oi, Carmen, ela diz assim, os outros não gostavam, descargou, então sobrou intacto para ele. Uhum. Né? O quanto que aí também a gente percebe as percepções, aquilo que era uma preciosidade para ele, os outros, ninguém gostava. Como que nós somos diferentes? A Giane diz assim, esse filme nos mostra que as crianças, os jovens, são a nossa esperança. Perfeito. A criança é o símbolo de pureza e de um futuro melhor. Concordo com você, Giane. A Alba diz assim, a mensagem, ou seja, a criança, sobreviveu a todos os níveis. Isso é bem legal, né, Alba? Ela sobreviveu a todos os níveis. Ela conseguiu, ela desceu e ela subiu. Então, isso é bem interessante, tá? As participações aqui de vocês. A Suelen diz assim, o Alessandro, desculpa, primeiro. O Alessandro diz assim, achei que tem muito da filosofia existencialista. Eu também achei, Alessandro. Também achei. A Suelen, oi Suelen, ela diz assim, achei muito legal o fato dele levar o livro Dom Quixote, por amor às causas perdidas.
Nossa, super significativo isso, né, Suelen? Super significativo. Qual era essa mensagem? O que ele estava tentando elaborar? O que ele estava tentando resolver? Quais eram os lutos que ele estava vivenciando ali naquele momento? Né? As batalhas que ele estava travando. Por isso, dentro dessa questão psicológica, eu consigo perceber mais o personagem em conflito ou dentro do poço que é ele mesmo. Mas se a gente pensar que são personagens de fato, nós podemos ver esse conflito que existe no encontro de liberdades. Sartre diz: o inferno são os outros. Essa frase célebre: o inferno são os outros. Por que o inferno são os outros? Porque eu sou livre, mas eu sou livre até onde o outro é livre. Porque eu não sou livre sozinho. Eu não posso fazer tudo o que eu quero. Ou eu posso, mas eu vou ter consequências, e de repente consequências muito ruins ou grandes consequências. Então, quando nós pensamos nessa questão, né, o que eu estou fazendo? Por que o inferno é o outro? Porque é o encontro dessas liberdades e esses conflitos. O que eu quero fazer nem sempre é o que o outro permite. E numa relação social, eu sempre vou ter conflitos. Porque eu sou um ser social. Então, se a gente pensar que ele está ali sozinho, ele também estava em conflito com ele mesmo. O que eu faço? O que é certo? O que é errado? O que é bom? O que é mal? O que eu faço para sobreviver? Será que eu vou viver como um animal pela simples sobrevivência? Ou pior do que um animal, porque o animal não faz cocô na cara dos outros, como aqui nesse filme aconteceu, né? Nós humanos temos essa capacidade de sermos piores, muito piores. Então eu vou ficar nessa questão mais primitiva e animalesca, ou eu vou transcender essa condição e, de fato, ser um humano capaz de cuidar do próximo, de levar uma mensagem do bem, de construir, de fato, uma vida em sociedade, uma vida de paz. Então, esse filme, ele traz muitas dessas questões, né, na gente. Meus queridos, vocês viram que eu falei pelos cotovelos aqui, mas ainda dá pra gente falar mais um pouquinho, né? Oi, Gabriel, olha aí, o prof da psicanálise chegou, muito bem. Catiele, Jane, obrigada, gente. Vamos conversando. Duda, oi, Isa. Tânia, Vanessa, oi, querida. A Jô tá aqui também, a Lê, obrigada. Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Ou vocês querem pontuar alguma coisa? Fiquem muito à vontade, tá, gente? A live é nossa. A live é nossa. Ó, o Gabriel disse assim: estou vendo, muito legal, ainda não assisti. Planejado para amanhã à noite. Cabeça já está fervendo de ideias. Legal, Gabriel, obrigada. A Lídia diz assim: a mulher repete que no poço não entra criança, mas no fundo do poço havia uma. Olha, super interessante. Vamos pensar aqui. Vamos viajar aqui comigo, né? Nessa questão simbólica. Não entra criança. Então, desde sempre, e quem era essa mulher? A que representava a administração. Afinal, ela trabalhou 25 anos para os donos daquele poço, daquele empreendimento. As escolhas precisavam ser racionais a todo momento. A mensagem precisa ser enviada para cima. O que eu preciso fazer? Deixe que a panacota vá até o último andar. Sentimento. Eu preciso alimentar uma criança. Eu faço o que eu acredito racionalmente que é certo, ou aquilo que o meu coração fica em paz. Então, essa questão é muito interessante. Se nós pensarmos que é ele, em conflito com ele mesmo, aqui na superfície da racionalidade, do materialismo, do capitalismo,
Então, aquilo que eu preciso é tudo muito prático, sem afeto, sem sentimento, ok, é isso. Mas eu preciso entrar e resgatar essa criança. O que é essa criança? É a mensagem do futuro, é essa esperança, é essa positividade. A criança, ela é espontânea. A criança é emoção, é pura emoção. Então, ele precisou ir até o fundo do poço para descobrir a sua criança perdida. Poderíamos pensar dessa forma, né? Não sei o que vocês acham. Otávio, seja bem-vindo. Cris, seja muito bem-vinda. O Gabriel diz assim, Monique, o que você acha que fala desse tempo que estamos vivendo? Onde temos que pensar em coletivos. Perfeito. Oi, Deise. Beijo, querida. Exatamente. Exatamente isso. Quando a gente pensa no coletivo, e deveríamos pensar no coletivo, deveríamos transpor essa realidade puramente, eu não quero dizer animalesca, porque em alguns momentos os animais são melhores que os humanos, né? Em muitos momentos. Mas, assim, essa questão mais primitiva, de olho por olho, essa questão. E transcender isso para valores morais, éticos, não sei nem se morais, mas valores éticos, de fato, para que a sociedade sobreviva. Para uma sociedade sobreviver, a vida, para uma sociedade sobreviver, a vida precisa ser prioridade, né? A vida precisa ser prioridade. Como isso vai acontecer, não sabemos. Mas a vida precisa ser a vida de todas as pessoas. Então, se a gente está falando aqui desse poço em que existia os primeiros, os do meio e os que caíam, a vida de todos são importantes. De todos. Não só os de cima. Não só aqueles que tinham acesso ao violino, aos pratos bem decorados, né? Todos. Então, quando a gente pensa nessa questão, é muito complicado, né? Nos tempos em que nós estamos vivendo, que não são de agora, né, meu querido Gabriel? Não são de agora. Eu acredito que com a pandemia, alguns comportamentos e algumas características ficaram mais evidentes. Mas a nossa sociedade, de maneira geral, está mostrando os seus valores e o que acredita, e o que acha bom ou ruim, certo ou errado. Isso já de algum tempo agora, né, no momento de crise, as emoções e os comportamentos ficam mais claros, infelizmente, né? Não sei o que você acha disso. Oi, Gilson. Alba. Prof, a Alba diz assim, a forma como a mulher tentava convencer dos demais níveis, dividindo a porção para que todos sobrevivessem, cada um fazendo parte, isso pensando no coletivo, estamos vivendo no momento. Com certeza. Fala, gente, não é assim, todo mundo, todo mundo. Exatamente. Marcos Vinícius, seja bem-vindo. Otávio, Monique, qual é a mensagem que a menina iria passar para cima? Então, Otávio, a gente estava discutindo sobre isso. Eu acredito que, claro, são várias as possibilidades, né? Mas eu interpretei da seguinte forma: de esperança, de possibilidade de uma vida nova, mais honesta, mais justa, mais correta, ou ainda, uma vida que estava em formação, uma vida, o início de uma vida. Então, qual que é a mensagem? A vida. Uma segunda chance, uma nova possibilidade. Né? Acredito que poderíamos pensar assim, não sei. Né? O que vocês acham? A Suelen diz assim, a criança pode ter nascido lá dentro, visto que os administradores também não sabiam o que acontecia lá dentro. Perfeito, Suelen, com certeza. Né? Eles também não sabiam. Poderia ser, sim.
Meus queridos, falei mais um monte, né? Tô quase uma hora aqui conversando. É muito bom estar aqui com vocês, é muito bom conversar. E esse filme ele traz muitas ideias, né? Esse filme traz uma série de possibilidades aí de discussão, né? Então ficou aqui só esse recadinho. Obrigada por vocês estarem aqui. E amanhã tem mais. Amanhã eu convidei o Sidney, nosso estagiário aqui do Instituto Ampliar. Nós vamos fazer uma live falando sobre aquela série Anne com E. Se vocês procurarem lá no meu canal do YouTube, já tem um vídeo onde eu fiz uma comparação do livro Poliana com a Anne com E. E agora a gente vai fazer essa live amanhã falando especificamente do filme, né? Quer dizer, desculpa, da série. Então vai ser muito legal, quem puder, né, compareça. Vamos aí trocando ideia para a gente poder refletir também sobre esse momento que estamos vivendo e o que nós podemos fazer, como podemos melhorar como seres humanos. Meus queridos, um super beijo. Obrigada por vocês estarem aqui. Ah, e a Joséia escreveu, ó. Também achei interessante nenhum deles. Como é? Deixa eu ler aqui de novo. A Joséia diz: também achei interessante nenhum deles ter realmente conhecimento de quantos andares haviam no total, o que acabava não tirando a esperança. Na verdade, a esperança, que é a criança, nem se sabia se ela existia realmente, né, ou não. Ele literalmente desceu ao Hades. Perfeita a tua compreensão, Joséia. Sim, ele se encontrou com os seus piores demônios. Ele precisou morrer para aquela vida, porque quando ele entrou no poço, ele entrou de uma forma e ele termina o filme de outra forma. Quase morto, né? Então, é realmente aquele comparativo que a gente tinha feito aqui, da morte e da vida. Ele precisou morrer para algumas coisas para conseguir, então, entender o que é isso, né? Que vida que eu quero? Que se eu quero, então, deixar a esperança nascer, se eu quero uma vida nova, eu preciso de novos comportamentos, novos valores, novos jeitos de ver a vida. Com certeza, bem interessante essa tua reflexão e o que você escreveu, né? De descer as profundezas, esse encontro. Por que a gente não faz isso? Porque é assustador. É muito assustador. Olhar para dentro de si e ver que tem muitas coisas que a gente não gosta. A gente fala, vamos esconder aqui embaixo do tapete? Vamos deixar aqui porque isso é muito ruim. Não, eu não sou assim. Eu prefiro acreditar que eu sou diferente. Mas não é assim. Para de fato existir um autoconhecimento, eu preciso adentrar e preciso me olhar para minhas feridas, olhar para aquilo que eu não gosto e mudar, né? Ver o que eu faço, o que eu não faço, o que eu preciso destruir, o que eu preciso fazer, brotar, emergir, aquilo que eu posso cultivar, aquilo que pode ficar ou não. Então, nesse processo de autoconhecimento que a gente percebe no personagem, é muito interessante. E é algo que podemos fazer no isolamento que estamos. Nesse momento de isolamento social, podemos pensar, né? Podemos pensar muito acerca do que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo, o que eu posso fazer para melhorar, para ser uma pessoa melhor, tá? Meus queridos, então é isso, já até acabou aqui a bateria do meu no Instagram, a bateria do meu celular acabou, então quer dizer que é hora de acabar a live, né? Gente, obrigada por estarem aqui. Obrigada, Emília, sua linda. Obrigada pelo carinho. E amanhã tem mais. Eu estou planejando fazer uma série de lives nesse final de semana, tá? Então já tem aí algumas pessoas, alguns profissionais confirmados.
um neurocientista que vai falar sobre depressão. Então, a diferença entre tristeza e depressão, vou trabalhar junto com ele essa questão do que é a psicologia, o que a psicologia fala sobre depressão, e essas questões neuroquímicas, fisiológicas da depressão. Nós vamos trabalhar também alguns outros filmes de sessão de pipoca e psicologia, que não pode faltar, né? Vamos trabalhar algumas dicas do que fazer com as crianças em casa, nesse período de isolamento. E vai ter muita coisa boa ainda aí por vir, tá bom? Gente linda, super beijo e até a próxima. Tchau, tchau.